Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Vamos dar prosseguimento aqui com o assunto de proposições lógicas. A partir dessa aula, eu vou dar algumas dicas para vocês com coisas que mais caem em concurso sobre esse assunto. Então, nós vamos estudar proposições equivalentes, nós vamos estudar condição necessária e suficiente e nós vamos estudar sentenças abertas. São formas que a questão traz que elas se repetem. Então, nós vamos ficar de olho nisso aí e aprender todas essas dicas, tá ok? Então, peço que vocês prestem bastante atenção. A aula de hoje vai falar sobre proposições equivalentes. Então, pega o seu material aí para acompanhar em casa e vamos ver o assunto. Vamos lá? Beleza, equivalência de proposições lógicas. Nós já somos craques em proposições lógicas. Já sabemos definir o que é uma proposição, já sabemos que ela tem um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso, e nós sabemos também que existem proposições compostas, né? Que nós vamos ligar as proposições simples através de conectivos, que são aqueles conectivos lógicos que nós aprendemos nas últimas aulas, né? Aquele negócio de conjunção, de junção exclusiva, condicional e bicondicional. São as 5 que nós temos. O que mais nós aprendemos? Aprendemos também a construir as tabelas verdades, tanto das proposições simples quanto das proposições compostas. E, na aula de hoje, nós vamos estudar essa equivalência de proposições lógicas. Quando que duas proposições são equivalentes? Então, anote aí. Duas proposições são equivalentes quando as suas tabelas verdades, vou colocar TV. Quando as suas tabelas verdades forem iguais. Fácil? Fácil. Se eu tiver duas proposições, sendo elas simples ou compostas, e compará-las, essa proposição composta com essa composição composta, elas vão possuir tabelas verdades iguais, ou seja, o resultado lógico vai ser igual. Eu vou comparar o de um e de outro e os resultados vão estar iguais. Vão estar verdadeiro, falso, dependendo da sequência que eu tiver. Como que isso funciona? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo aqui embaixo. Verificar se P então Q e não Q então não P são equivalentes. Aqui eu estou diante de uma condicional, né? P então Q, ou se P então Q, que a gente lê P então Q. Como que eu monto a tabela verdade de P então Q? Vamos lá, vamos relembrar como é que eu monto essa tabela verdade. Eu preciso de Q, de P, aliás, de Q, e eu preciso da resposta P então Q. Quantas linhas eu vou ter aqui? Bom, como eu tenho duas proposições, eu sei que o número de linhas vai ser 2 elevado ao quadrado. Isso aí foi o assunto da última aula. Então, 2 elevado ao quadrado, eu sei que eu vou ter 4 linhas. Beleza. Vou fazer aqui minhas 4 linhas, então. Para montar essa tabela verdade do se então, nós vamos ter que lembrar que só existe uma possibilidade de ser falsa. É aquele caso da Vera Fischer falsa. É o único caso que nós vamos ter um resultado lógico falso. Então, olha aí. Olha como vai ficar essa tabela verdade. Para eu fazer a tabela verdade, eu vou dividir sempre pela metade e colocar verdadeiro. E na outra metade da primeira coluna eu vou colocar falso. Então, sempre fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na segunda coluna eu vou intercalar verdadeiro com falso e verdadeiro com falso. Então, intercalando fica VF, VF. Beleza, pessoal? Tranquilo. Isso aí a gente já sabe fazer. O único caso da condicional, que é quando a gente tem esse símbolo aqui do se então, ser falso, é quando eu tenho V e F. Então, se a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa, eu vou ter resultado lógico falso. Somente essa possibilidade. Todas as outras serão verdadeiras. Isso nós já sabemos. Beleza, montei a tabela verdade de P, então Q. Vamos montar agora a tabela verdade de não Q, então não P. Vamos lá. O que eu preciso para montar essa tabela verdade? Eu preciso de não Q, eu preciso de não P e eu preciso de não Q, então não P.
Também eu vou ter duas proposições, Q e P, então eu vou ter 4 linhas. Tá aí, minhas 4 linhas. Como que vai ficar a tabela verdade para não Q e não P? É simples. Se eu tenho não Q, eu vou comparar aqui, ó, eu vou comparar com a tabela de Q. Se eu quero não Q, eu vou comparar com a tabela de Q. Por quê? Porque é só trocar o valor lógico. Aonde tiver V, na primeira linha do Q, é V, então vai ficar F. Então, aonde tiver V, fica F. E aonde tiver F, fica verdadeiro. Muito simples montar a tabela do Q, do não Q. É só eu comparar com a tabela do Q, né? Por quê? Porque o símbolo de não, o símbolo do tiozinho significa negação. Nós aprendemos na aula sobre negação que nós só fazemos trocar o valor lógico. Então, olha aí, ó. Primeira linha V, primeira linha F. Segunda linha F, segunda linha V. E assim por diante. Vamos fazer o mesmo processo para montar a tabela verdade do não P. Se eu quero a coluna do não P, eu vou comparar com a coluna do P. Por quê? Porque ela é a negação de P. Então, aonde tiver V em P, eu vou colocar F no não P. Então, olha aí. A primeira e a segunda linhas, a primeira e a segunda linha, elas estão com verdadeiro lá em P. Então, aqui em não P vai ficar falso. Enquanto que a terceira e a quarta linhas, elas estão com F. Então, aqui em não P vai ficar verdadeiro. Pronto. Né? Eu fui fazendo bem devagar para você relembrar todos os conceitos que nós aprendemos nas aulas anteriores. Beleza? Como que vai ficar agora a tabela verdade aqui, ó, a última tabela verdade, né? A última coluna de não Q, então não P. Como ela é uma condicional, eu só vou comparar aqui, pessoal. Vou comparar não Q com não P. E ela é uma condicional, continua sendo uma condicional. Olha o símbolo da condicional. Continua sendo um se então. Então, só tem um caso de ser falso. É o caso da Vera Fischer. Segunda linha, Vera Fischer. Então, aqui é falso. Todos os outros serão verdadeiros. Falso com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Olha só, pessoal. A tabela verdade do se então só existe uma possibilidade de ser falsa. É quando eu tenho a primeira proposição sendo verdadeira e a segunda proposição sendo falsa, que é a Vera Fischer falso, né? Beleza. Já sei dessa dica aí. Agora eu vou comparar as duas tabelas verdades. Vou comparar as duas tabelas verdades. Olha aqui, ó. Como ficou a tabela verdade do P, então o quê? Ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Olha como ficou a tabela verdade do não Q, então não P. Ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Opa! São iguais as tabelas verdades? O resultado lógico que eu tenho para as duas proposições compostas são iguais? São iguais. Então, significa dizer que a primeira proposição composta, P então Q, ela é equivalente à segunda proposição composta, não Q então não P. Show de bola! Descobrimos que duas proposições são equivalentes quando as duas tabelas verdades forem iguais. Então, nós fizemos a tabela verdade da primeira proposição, fizemos a tabela verdade da segunda proposição e comparamos. E vimos que ela é exatamente igual, mesma ordem. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Vamos agora aplicar isso aí.